De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre, gente, na verdade é sobre razoabilidade, é sobre sensibilidade, é sobre empatia, é sobre realidade. O que a gente vai discutir a partir de agora diz respeito ao papel que a escola cumpre ou deveria cumprir junto à sociedade e das obrigações que são impostas por lei. Nós temos pessoas com transtornos de aprendizagem e essas pessoas não podem simplesmente serem omitidas do ponto de vista social nem educacional. E é neste sentido que a gente vai falar um pouco aqui sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e de como as escolas têm, algumas, naturalmente, tido um comportamento diferenciado do que preceitua a lei. Eu já estou aqui com a presença do doutor em psicologia, o professor Liésio Pinheiro, com advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, para que a gente possa travar uma discussão conceitual. O que é que diz a lei e o que é que requer esses transtornos. E eu quero começar aqui com o doutor em psicologia, o professor Liésio Pinheiro. Professor, antes de mais nada, um bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui ao programa. Doutor, o que é que a gente pode entender por TDAH? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação novamente estar aqui no seu programa, Elias. Nós precisamos conceituar, né, o que é uma sigla tão comum hoje em dia. Todo mundo fala TDAH, mas o que é o TDAH? Então, nós estamos falando de um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, eu tenho um transtorno que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que você nasce com esse transtorno. Você não escolhe, não aconteceu na sua vida, você não adquiriu isso. Você nasceu com um transtorno, tem uma carga hereditária muito forte, uma carga genética muito forte. Isso significa que eu posso ter um familiar com TDAH e ter outras gerações também com familiares com TDAH. Bom, o que caracteriza esse transtorno no desenvolvimento? Só uma observação ali. É um transtorno que está presente na vida do indivíduo e isso é durante toda a vida. Não existe cura. Existe tratamento, não cura. Nós estamos aqui também com o advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, quem eu mais uma vez também agradeço, tem dado uma colaboração extremamente expressiva, relevante, aqui nos ajudando a compreender todos esses aspectos ligados às questões do direito médico aqui no CBN Maceió. Doutor Juliano Pessoa, existe legislação que proteja essas pessoas que têm transtornos de aprendizagem aqui no Brasil? Bom dia, Leis. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. E veja, antes dessa lei de 2021, nós temos uma lei específica para esse perfil de aluno. Nós já tínhamos todo um aparato normativo no país, desde a Constituição Federal, que prevê esse acesso educacional como um direito fundamental. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também prevê várias assistências nesse mesmo sentido. E, a partir de 2021, nós tivemos uma legislação que trata especificamente desse perfil de aluno. E o que é que a lei diz, o que é que ela determina? Que essa assistência deve ser integral para o aluno com dislexia, com TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Então, veja, a partir do momento que se identifica uma necessidade especial, uma necessidade mais específica daquele aluno, a escola deve prover, não é uma opção da instituição educacional prover ou não. Ela tem que prover por determinação legal. Então, é essa consciência, eu diria, que precisa ficar muito clara, né, na cabeça dos gestores da educação. E não só isso, a legislação chega a asseverar que os colaboradores daquela instituição deverão ser capacitados ao ponto de também contribuírem na identificação precoce de repente, algum aluno que esteja ali ainda não diagnosticado e que o professor deve ser capacitado para identificar isso e direcioná-lo
para uma instituição de saúde e conversar com os pais e a direção da escola, também alertando sobre algum indício que ele verificou ali durante aquela tratativa com os alunos ali na sala de aula. E finalizando as regras rígidas, vamos dizer assim, nós temos uma legislação no país desde 89 que prescreve que qualquer tipo de movimentação no sentido de você postergar, de você limitar, de você impedir a inscrição de um aluno desse por conta da sua deficiência, isso é classificado como crime no país. Então, essas pessoas podem responder não só do ponto de vista civil, mas também criminal por esse tipo de conduta. Então, é isso que precisa ficar claro, e as pessoas precisam utilizar uma palavra que você assertivamente abordou na abertura do programa: razoabilidade. Eu acho que essa é a palavra que precisa chegar. Agora, doutor Juliano, então quer dizer que eu, na condição de escola, eu estou falando de escola, mas isso deve servir para os demais. Não só a escola que nós estamos habituados a conhecer, mas isso vale para os cursos em geral e para as instituições em geral. Eu não posso negar o seu ingresso, eu não posso excluí-lo pelo fato dele ter ingressado, eu não sabia e eu descobri, agora eu vou me livrar do aluno, e eu não posso isolar ou dar tratamento discriminatório a esse aluno que está nessa mesma condição. Exatamente, isso é conduta totalmente vedada. E, infelizmente, a gente se depara com muitos casos concretos nesse sentido. Há algumas instituições, infelizmente, ela tem ciência da legislação que existe, que prescreve toda essa conduta que ela precisa ter, e ela utiliza ferramentas outras, no sentido não dela, de repente, querer retirar o aluno da escola, mas ela cria um ambiente, muitas vezes pesado, que faz com que a família queira retirar a criança daquele ambiente escolar. Então, ou seja, isso é inaceitável nos dias atuais, especialmente de uma instituição que é o primeiro contato social, a primeira sociedade, vamos dizer assim, do indivíduo é a escola, né? É um ambiente escolar. Então, ele deve ser recepcionado, acolhido e, principalmente, desenvolvido. O que se quer, o que a lei busca com esse tipo de postura é fazer com que aquela criança, dentro das limitações dela, alcance o máximo possível do seu desenvolvimento, da sua autonomia. E é isso que se busca. Bem, doutor Liésio Pinheiro, a mensagem que nos chega é a seguinte: meu filho foi diagnosticado com TDAH com comorbidade, ansiedade, compulsividade, depressão e hiperatividade. O senhor pode nos ajudar? Qual é o perfil? Que criança é essa que o nosso ouvinte está falando? Perfeito. Quando nós falamos comorbidade, nós estamos falando que nós temos um transtorno associado a outro transtorno. Então, vamos imaginar. Se no Brasil, numa faixa etária até 12 anos de idade, eu tenho 12% dos alunos dessa faixa etária, olha só, 12% de crianças dessa faixa etária com TDAH, eu tenho aí, numa parcela desses indivíduos que têm TDAH, eu tenho comorbidades. Então, comorbidades que vão surgir, que podem ser adquiridos. Olha só, não é que ele vai nascer com a depressão, ele vai adquirir a depressão. Então, ele vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno da depressão, mas associado a uma hiperatividade, e isso pode estar associado a outros transtornos, como ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Agora, o que é importante ali é saber que o diagnóstico precisa ser eficaz. Então, eu não posso diagnosticar uma criança apenas com base no relato de alguns sintomas, apesar que o diagnóstico ele é comportamental. O que eu estou vendo, nós recebemos aqui na Clínica Escola de Psicologia da Estácio inúmeras crianças com diagnóstico errado. Olha bem, errado porque a criança ela não tem o déficit de atenção como transtorno, porque muitas vezes o déficit de atenção ele pode estar associado a outros fatores ambientais e não ao transtorno. Eu preciso compreender que essa criança ela vai ter um tipo de tratamento. Criança que tem um transtorno vai ter um outro tipo. Então, qual é o diagnóstico? Que as escolas precisam compreender
diagnosticar e vão emitir um laudo não com base no que eu estou olhando apenas, mas com instrumentos validados que podem dar, né, um diagnóstico fechado. Então, eu estou recebendo vários laudos de escolas que a criança foi apenas observada e está diagnosticada com TDAH. Isso não pode acontecer, né? O diagnóstico ele é feito em várias sessões, com vários instrumentos, inclusive instrumentos psicométricos, que ele precisa fechar esse diagnóstico. E aí sim eu vou saber o que eu vou fazer em termos de intervenção. Agora, professor Elias Pinheiro, as escolas em geral, e aí eu vou usar o termo obrigadas, elas estão obrigadas a ter um psicólogo fixo ou não dentro da instituição? Olha só, deveria haver, na realidade, um psicólogo dentro de cada instituição educacional. Mas a realidade não é assim que funciona. Tendo um psicólogo na instituição, se ele naturalmente não for a pessoa habilitada a diagnosticar, pelo menos ele está com a condição de fazer uma indicação para uma investigação mais apurada. Agora, doutor Juliano, o que fazer nesses casos? O que fazer se a escola negar a entrar por essa condição? O que fazer se a escola descobriu e agora não quer mais essa criança por lá, acha que ela dá muito trabalho? O que fazer se, para não passar pelo aperto, eu vou simplesmente, ninguém está vendo, eu vou colocar aqui numa salinha diferente, para não atrapalhar os outros alunos, não atrapalhar a aprendizagem, porque é isso que o pessoal fala assim por aí. O que fazer, doutor? O que é que uma mãe e um pai pode fazer nesse momento? Olha só, Elisa, essa pergunta é bem interessante e eu queria até pegar um gancho na fala do doutor Elias, que ele abordou uma questão bem interessante. Em alguns casos, às vezes, a gente precisa deixar claro também para os familiares que isso não pode ser um desejo pessoal da família, tá? Existe todo um protocolo para diagnóstico, né, de determinadas deficiências, como foi muito bem explicado agora há pouco, que precisa ser seguido, né? Então, o que eu estou tratando aqui dessa questão mais rigorosa da legislação é quando você tem já o cumprimento de todas essas etapas que devem ser seguidas. Relatório médico, diagnóstico fechado, tudo definido. E aí sim, a partir daí, não pode haver esse tipo de conduta por parte da instituição. Caso exista um caso concreto como esse que você destaca, né, onde tudo isso foi cumprido e a escola cria algum tipo de obstáculo, o que é que eu recomendo? É como eu disse, essa conduta é uma conduta classificada como crime. Então, se há algum tipo de óbice de uma criança diagnosticada com uma necessidade específica e a escola quer se eximir dessa responsabilidade, essa família precisa buscar urgentemente ajuda, tá? Nas instituições, inclusive. Eu diria que o primeiro passo dela seria buscar uma autoridade policial e fazer um registro de boletim de ocorrência, tá? Relatando aquilo ali que está acontecendo, né? Porque se é uma conduta criminosa, cabe à autoridade policial investigar. E aí buscar as demais instituições, Ministério Público, a Defensoria Pública, se for o caso, um advogado de sua confiança, porque ela precisa tomar medidas formais, jurídicas, no sentido de resguardar o direito daquele menor, daquela criança. A gente não pode permitir que uma pessoa seja, além do que ela já tem que suportar por conta de um contexto de deficiência que ela tem, ela ainda tem que suportar um processo de discriminação social e ela se retrair por conta disso. Ao contrário, não se concebe mais nos dias atuais esse tipo de postura. Então, ela deve, sim, automaticamente buscar ajuda para fazer com que a lei seja cumprida lá na ponta. A gente não pode mais suportar, no nosso país, diversas legislações que prevêem de forma objetiva determinados casos e, na prática, não se vê o cumprimento disso. Então, a sociedade também precisa se mobilizar no sentido de exigir, é uma exigência de fato, que o Estado cumpra a legislação. Doutor Juliano, a instituição de ensino ela pode argumentar de que, eu não estou preparada, deixa eu me preparar primeiro para isso? Eu diria que ela já deve estar preparada, Elias, né? Quem não está preparado muitas vezes é uma mãe, né, com uma criança que tem uma deficiência, ela não tem qualquer habilidade técnica para lidar com aquilo, busca uma instituição, que ela confia o desenvolvimento do seu filho àquela instituição e a instituição vir com esse tipo de manifestação. Isso não existe. Como também não existe, que muitas vezes a gente se depara com relatos, limitação
nós já atingimos aqui a quantidade A, B ou C, como também não existe, como a gente enxerga em alguns casos, compartilhamento de professores auxiliares. Essa assistência, se necessário e se comprovado do ponto de vista médico-científico, deve ser individualizada, atendendo à especificidade daquele aluno. Você não pode trazer uma conduta generalizada para assistir mais de um aluno que, de repente, esteja contido ali naquele ambiente e você pegar um profissional, por exemplo, para assistir a todos. Isso não existe. A assistência é individualizada em cada caso concreto. Os alunos, eles são hoje muito diversos e refletem um tecido social que nós temos que é real. Nós temos questões de gênero, nós temos questões de cor, de habilidades, de deficiência e de aprendizagem. Nem sempre o aluno que vai tirar as menores notas é um aluno que, porventura, tem uma deficiência qualquer. Muitas vezes está acontecendo algo na família, alguém sempre não vai tirar 10. E aquele que tira 10 nem sempre é aquele que mais sabe, ou é aquele que não tem problema. É preciso que a gente compreenda a individualidade, e isso tudo a gente vai discutir com o professor Liésio Pinheiro já no próximo bloco. Já o doutor Juliano Pessoa, eu quero, doutor Juliano, antes de mais nada, agradecer a sua participação, mais uma vez a colaboração, de que as pessoas busquem os órgãos fiscalizadores. Nós temos aí o Ministério Público, o Ministério Público cumpre um papel relevante, a Defensoria. Doutor Juliano, muito obrigado. Eu que agradeço, Elisa, é uma satisfação, e especialmente num dia simbólico como esse, que é o último programa aqui nessa sede, então para mim foi um prazer, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em Direito Médico.